Então, em João capítulo de número 10 e o versículo de número 9, é o texto à base que nós vamos ler aqui nesta escola de quarta-feira. João capítulo 10 e o versículo de número 9 a seguir. Jesus falou algo aqui interessantíssimo, aliás, importantíssimo, né? Não é interessante, é importante o que Jesus falou em João, capítulo de número 10 e o versículo de número 9. Não era esta aula que eu iria ministrar aqui hoje, Jesus à porta. No entanto, orando, o Espírito Santo me levou até este texto para que eu pudesse ensinar a igreja, ele ensinar através de mim, a respeito de Jesus à porta. Por que que é tão urgente nós aprendermos que Jesus é a porta? Muita gente só ouviu falar, e a maioria das pessoas que ouviram falar, entende alguma coisa da Bíblia, eles ouviram de púlpito. Por isso que eu gosto que vocês, de fato, analisem nas Sagradas Escrituras aquilo que está escrito. Amém, irmãos? Visto que nós estamos chegando no finalzinho de tudo, e parece repetitivo isso que o pastor está falando, né? Mas eu, como pastor desta igreja, eu me preocupo em falar a vocês e ensiná-los de que Jesus está voltando. E que Jesus é a porta, nós precisamos entrar por esta porta que é Jesus. A volta de Jesus é iminente. Não é para você ficar com medo, não, irmão, para você se alegrar com isso. A volta de Jesus é iminente. Agora, a pergunta que não quer calar, que acho que todo pastor deveria perguntar à igreja que ele apacenta. Se a igreja de fato quer um pastor que apacente ovelhas, ou seja, pessoas, ou a igreja quer um homem administrador de coisas. São totalmente diferentes uma da outra, né? Um pastor de ovelhas vai cuidar de pessoas, vai se importar com a vida eterna dessas pessoas, vai se importar do alimento que é a palavra para essas pessoas, vai se importar se elas são batizadas ou não com o Espírito Santo, se elas são libertas ou não. Já um administrador, ele vai administrar coisas, irmãos. Aí vai ficar mais suave na nave, que nem diz o ditado por aí afora, né? Um homem, um pastor administrador de coisas e não apacentador de pessoas, ele não está nem importando se você está vindo no culto, se você está faltando na escola, se você tem uma vida dedicada de oração ou não, né? Porque a maioria das pessoas é uma barganha invisível que é feita. Como que acontece essa barganha invisível? Essa barganha invisível, o pastor, ele dá aquilo que o rebanho quer, que é o quê? Eu não quero orar, não quero jejuar, não quero consagrar, não quero ter uma vida de santificação, também não quero conhecer sobre Jesus à porta, eu quero viver a minha vida. Pastor, eu quero ir na igreja e receber algo que eu quero e depois eu faço o que eu quiser da minha vida. Então você precisa de um pastor administrador de coisas. Agora, se você quer um pastor de ovelhas, você vai então ter que ter uma vida dedicada de oração, consagração, leitura bíblica. Pastor, eu vou no culto, eu não sinto. Mas quem disse que é para você sentir? É para você entender. Amém ou não amém? Então não é para você sentir, é para você entender. A igreja, ela está acostumada a sentir. Então uma mensagem boa é quando sentimos, não é assim? Quando eu senti hoje, pastor, aquele culto foi maravilhoso porque eu senti. Mas a questão não é sentir, a questão é você entender e ser liberto. Glória a Deus por isso. Então lá em João capítulo de número 10 e o versículo de número 9, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Outra versão diz pastagens verdejantes, é João 10, versículo de número 9. A pergunta que nós devemos fazer: para que servem as portas? Por que é que existem portas ou portais, tanto faz. Jesus, ele está dizendo que ele próprio é a porta. Ele não está dizendo, eu vou apontar para vocês uma porta e vocês entrem por ela. Jesus, ele está dizendo assim para as pessoas: olha, eu sou a porta. Quem entrar por mim, primeiro vai ser salvo. Segundo, entrará, e depois de entrar, pastor, entrará e sairá. Sairá da onde? Não é assim, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Isso é didático, é uma escola. Não é aqui, ó. Entrei neste cômodo,
agora eu saí de volta deste cômodo. A maioria das pessoas pensam isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim vai encontrar salvação, entrará e sairá, é aqui, ó. Eu entro aqui e isso ficou para trás e eu estou indo para outra dimensão, outro lugar. Amém? Por isso? Então estamos entendidos com isso aqui. Não é entra e sai. Não é eu entrei num ambiente espiritual e saí. A maioria dos crentes, olha como é que eles pensam. Eu entro onde Jesus é a porta, entrei. Agora deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Isso aqui eu preciso da minha vida. Não é um mercado, irmão, espiritual. Amém ou não amém? Aí não tem uma prateleira lá que você vai pegar. Eu preciso isso aqui para resolver minha vida. Isso aqui para resolver a minha família. Isso aqui para resolver as minhas finanças. Eu vou pegar tudo isso aqui. Agora eu volto da onde eu saí. A grande maioria pensa isso. Totalmente errado. Não é isso que o texto diz. Entrará e sairá. Eu entro e saio do outro lado. Eu não volto para o lugar onde eu estava. E tem mais uma coisa, eu permaneço naquele ambiente, eu permaneço naquela pessoa, eu permaneço naquela porta, eu permaneço em Jesus. Glória a Deus por isso. Então, para que servem as portas? Para a transição. Transicionar as pessoas de um ambiente para o outro ambiente. Tua casa tem várias portas, você quer sair da sala para a cozinha, você vai usar uma porta. Sim ou não? Então você usa uma porta para transicionar, mudanças de ambientes, você entra por ela e sai daquela porta do outro lado em outro ambiente. É isto que Jesus está nos ensinando quando ele diz, eu sou a porta. E eu coloquei aqui uma observação, porque a realidade, eu vivo a realidade de um pastor de uma igreja lidando com pessoas, gabinete pastoral, atendimento pastoral, WhatsApp, conversando com pessoas. A vida de um pastor é assim, né? Lidando com gente, apacentando pessoas, mas a grande maioria, na observação que eu coloquei aqui, eles querem entrar pela porta, como eu falei para vocês, receberem algo de Jesus e voltarem da onde saíram e continuar vivendo as vossas vidas do jeito que eles entraram. Então eles só querem receber algo. A proposta de Jesus não é esta. A proposta de Jesus não é te dar algo. Eu vou repetir aqui o que eu falei quartas passadas. Deus não tem nada para te dar além do que Ele já te deu. E o que é que Ele já te deu? Cristo Jesus. Amém? Escreva isso. Deus já me deu tudo. O que Deus já te deu? Cristo Jesus. Se você tem fome, Ele é o pão. Se você tem sede, Ele é a água. Se você está perdido, não sabe para onde vai, Ele é o caminho. Se você quer transicionar de um ambiente espiritual para o outro, Ele é a porta. Se você quer construir a sua casa em uma rocha firme, Ele é a rocha. Então Deus, o que Ele já nos entregou é Cristo. Cristo é a resposta para tudo. Eu falei quartas passadas aqui, das orações que nós vamos fazer, Jesus Cristo é a resposta. Agora, me parece, e eu já orei ao Espírito Santo, perguntando a ele, mas me parece, eu como homem, observando que o quê? Que a igreja, ela tem Jesus o Cristo como algo que vai proteger, como um talismã, um nome que parece que é mágico. O sangue de Jesus tem poder. Quando as coisas estão ruins, eu invoco este nome. Quando as coisas estão mal, eu invoco este nome. Me parece, né, nesses 20 e poucos anos de igreja, e esses 20 e poucos anos de púlpito ministrando a igreja do Senhor Jesus Cristo, que parece que o mercado gospel e a igreja transformou Jesus no quê? Em um talismã. E isso não é válido, não é bíblico, porque Jesus, quem é Jesus? Primeiro, Ele é o rei do reino. Segundo, Jesus, Ele é o homem ideal, em que Deus tem prazer. Preste atenção aqui no que eu estou falando. Jesus é o homem ideal em que Deus, o Pai, tem prazer. Olha o que Deus fala a respeito de Jesus. No batismo de Jesus em águas por João Batista, quando Jesus é batizado nas águas, e aí vem uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, em que eu tenho prazer, ou que eu me comprazo. O que Deus, o Pai, está dizendo? Este é o homem ideal.
Esta é a humanidade ideal, esta é a nova criação, é nele e através dele. Glória a Deus por isso, irmãos. Então Jesus não tem nada a ver com que a igreja transformou Jesus. Jesus não é um talismã, o nome de Jesus não é mágico, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus não é mágico, o sangue de Jesus é para a purificação de nossos pecados. Então tudo isso nós temos que desconstruir na mente humana, para que a igreja seja purificada e Cristo Jesus seja construído na igreja. Por isso que ele diz, eu sou a porta. Agora, como que eu entro por ele? Nós vamos ver lá no final como entrar através dessa porta chamada Jesus. Eu quero pedir, Pedro, coloca aqui João capítulo de número 15 e o versículo de número 5. O que Jesus disse em João capítulo de número 15 e também o versículo de número 5 a seguir. Amém, irmão? Vocês estão vendo aqui? Alô, tem alguém aí? Câmbio. Amém? Olha o que Jesus disse. Eu sou a... Vamos lá, de novo. Eu sou a... E vocês? Quem está em... E eu nele. Esse dá o quê? Porque sem mim... Pode fazer alguma coisa sem Jesus, irmãos? Então, como que eu entro nessa porta que é Jesus? Aí eu vou lá para resolver a minha vida. Geralmente, 98% é resolver a vida material. Então, eu vou pegar aqui na partilheira da vida material. Deixa eu ver aqui, Jesus, dá licença. Deixa eu pegar aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui resolve minha vida. Agora, eu estou em Cristo. Aí eu entrei nele. Aí eu pego. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui vai resolver minha vida, tá, Jesus? Isso aqui também vai resolver a minha situação familiar. Isso aqui também. Deixa eu levar. Aí nós fazemos uma comprinha, né? Jesus não é mercado gospel. Quem consegue me entender? Ele não é um mercado onde eu vou lá e eu compro as partilheiras. Oh, Jesus, hoje a minha demanda, porque geralmente é assim, hoje a minha demanda é o que, Jesus? A minha demanda é eu preciso resolver a minha vida financeira. Então deixa eu pegar esse olhinho aqui, resolve a vida financeira, vai, coloca dentro do meu cestinho gospel. Aí eu vou lá na outra partilheira, hoje eu quero resolver a minha vida familiar, eu estou meio assim no meu casamento, isso aqui resolve também, coloco no meu cestinho gospel. Aí eu vou fazendo a minha comprinha diária, vocês conseguem me entender? Aí depois que eu fiz, isso aqui resolve, daí eu volto para onde eu saí. Olha o que diz o texto, quem está em, e eu nele, este dá o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Coloca o versículo de número 6, Pedro. Olha que interessante, que poderoso o versículo 6. E se alguém não estiver em mim, será lançado aonde? Como e secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Não é o fogo do inferno não, irmão, isso aqui é outra história, tá? Olha lá o 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em, pedireis tudo, e vos... Por que você está pedindo e está recebendo, irmão? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Por que você está pedindo e não está recebendo? Jesus está dizendo, pedireis tudo. Falta alguma coisa aqui? Pedireis tudo, olha, e vos será feito. Mas para isso eu preciso entrar e permanecer. Agora olha que poderoso. E se estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós. Irmão, está chegando o dia, e logo está aí, que vocês vão lembrar do pastor Rafael Reis. Por que eu não li a Bíblia que o pastor falou em 3 meses? Por que eu não tirei 20 minutos do meu tempo para ler a palavra de Deus, me dar a compreender a palavra de Deus em 3 meses? Ou coloca aí 6 meses, tá? Coloca aí 1 ano. Porque está chegando esse tempo, vocês vão lembrar do pastor. Aí naquele dia vocês vão falar assim, tem jeito de eu voltar a não ir ler, pastor? Não. É agora. Você está me entendendo? Nós precisamos das palavras
de Jesus. E Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Irmãos, é tanta coisa durante o dia, não é mesmo? É tanto corre. Irmãos, esse tal de corre, corre. Estou na correria. Quem está na correria está sem rumo, irmão. Quem está, e olha aqui para mim. Quem está na correria está sem orientação do Espírito. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não apressa nada. De duas, uma, você está fora do rumo ou está atrasado. Vou repetir, está fora da direção ou está atrasado. Porque se eu estiver em Cristo Jesus, nas palavras dele, o que vai acontecer? Eu vou aonde? Eu vou igual Jacó. Eu vou no passo do gado. O que é o passo do gado? O gado não corre, o gado vai devagar, mas sabe para onde está indo. Tem um propósito, não se cansa, sabe de onde vem, sabe para onde vai. As palavras de Jesus, elas fazem isso em nós. Se nós estivermos em Cristo Jesus, é permanecer em Cristo. Eu já perdi a conta. Não, sério, eu já perdi as contas de quantas pessoas, não sei mesmo, nesse longo desses todos esses anos, de quantas pessoas que já entraram, pegaram, saíram, acabou, voltou, pegou de novo. Estou falando em Cristo, não estou falando aqui no ambiente da igreja, falando em Cristo. Entra, pega, faz a sua comprinha gospel, vocês estão entendendo? Irmãos, a igreja tem que parar com isso, de fazer o mercadinho gospel em Jesus. Nós temos que entrar em Jesus. Entrar em Jesus. E depois que entrarmos em Jesus, nós vamos entrar do outro, sair do outro lado. É o que eu vou falar com vocês aqui. Agora que vocês já sabem que vocês devem entrar em Jesus, nós lemos o 8 aqui, coloca o 8 também, Pedro. Versículo de número 8, olha lá. Nisto é glorificado quem? Quem, gente? Que deis muito, e assim sereis. Então significa que quem não dá fruto não é discípulo. Sim ou não? Nisso, olha o que diz Jesus: assim sereis meus, e se eu não der fruto? Eu preciso frutificar. E para eu frutificar, eu preciso estar em Jesus, eu preciso entrar nele. Eu preciso permanecer nele. Eu preciso estar em Cristo, que é a vida. Aí eu vou dar frutos, muitos frutos. E quem dar frutos, irmãos, não precisa estar fazendo o mercadinho gospel de cada 15 dias. Vou repetir. Quem dá muito frutos, não precisa de tempo em tempo pegar o cestinho gospel, ir para o mercadinho gospel e fazer lá a sua comprinha gospel. Não, porque está em Cristo Jesus, está frutificando. Você foi chamado para a frutificação. É o fruto que vai fazer a diferença. Quem tem o fruto não fica fazendo a feirinha cada semana, irmãos. Quem tem fruto não fica... Que dia que é a feira gospel? Não, eu preciso ir na feira gospel. Fazer a minha comprinha da semana. Quem frutifica não precisa disso. Nós vamos frutificar e seremos discípulos de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então Jesus é a porta que nos conduz a uma nova realidade. Escreva isso. Jesus é a porta que nos conduz a uma nova realidade. Jesus a porta que nos conduz a uma nova realidade. Amém? Que realidade é esta? Antes eu quero ensinar vocês que essa realidade é uma realidade espiritual. Não necessariamente você vai ter que mudar o ambiente geográfico onde você está. Se você não entrar pela porta que é Jesus, você pode sair daqui para os Estados Unidos, irmãos. Se a sua realidade depende de uma mudança geográfica, a não ser Jesus, ela não vai mudar. Nós precisamos entrar por Jesus. Então você vai estar morando na mesma casa, a mesma cidade, a mesma igreja, a mesma família.
Você não vai abandonar lugares geográficos. Pastor, mas está escrito na Bíblia que Deus mandou os hebreus saírem do Egito e irem para uma terra que mana leite e mel. Foi geográfica, porque você não entende a linguagem bíblica ainda. Egito não é um lugar geográfico, biblicamente falando. Egito é uma dimensão espiritual, aonde a minha alma, que não entrou ainda por Jesus, está presa. Trabalha 430 anos amassando barro, construindo casas, plantando vinhas e não usufruindo de nada daquilo, porque a alma está presa naquela dimensão chamada Egito. É uma transição. Quando Deus fala para os hebreus que Moisés vai tirá-los dali de dentro, é uma tipologia de Jesus tirando a alma de um estado de cativeiro e levando para uma terra que mana leite e mel, Canaã. Quando você vê mudanças geográficas na Bíblia, essas mudanças geográficas são internas, dentro de você. Você já esteve no Egito, tem algumas pessoas que continuam no Egito, mesmo salvo, você é povo de Deus. Os hebreus não eram povo de Deus? Eram. Eles não pertenciam a Deus? Pertenciam. Todavia eles estavam cativos 430 anos, até que Moisés foi lá, tipologia de Jesus Cristo, e libertou. Eles entraram, saíram. Então, essa mudança não necessariamente significa que é geograficamente. É uma techuvá, uma jornada interna. Se você ler a Bíblia com atenção, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a jornada da alma. A jornada da alma humana, de Gênesis a Apocalipse. Começa lá em Gênesis, a queda do homem. Aí você vê a jornada da alma humana toda, passa pela cruz. Daí lá no final, no último livro do Apocalipse, você vai ver aonde a alma humana vai chegar. Novos céus e nova terra. Amém por isso? Então essa é a jornada, eu preciso entender. Agora as pessoas, eu vou mudar para os Estados Unidos, pastor, que a minha vida vai mudar. Se você não entrar pela porta, não muda. Pastor, eu vou mudar lá para a China, minha vida vai melhorar. Se você não entrar pela porta chamada Jesus, você vai, a realidade interna que está dentro de você vai junto. Quem consegue entender? A mesma realidade, a mesma prisão, você tem que sair do Egito interno. Entrar pela porta que é Jesus. Aí você pode ir para qualquer lugar do mundo, porque a sua realidade interna, interior é outra. Eis a questão. Não é mágica, é entrar por Jesus. Então, aqui Jesus está dizendo que Ele é a porta, que nos conduz a uma nova realidade. Nós entramos em Jesus, permanecemos em Jesus e saímos do outro lado e nós encontramos algo extraordinário. Romanos capítulo de número 12, versículo 2 está dizendo: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, diga bem alto, renovação da vossa. Não é à toa que eu digo todas as vezes que eu vou pregar, irmãos, agora nós vamos entrar num nível de batalha espiritual alto, e o campo de batalha é a sua mente. Vocês estão cansados de ouvir o pastor Rafael Reis falando isso aqui, não? Mas o campo de batalha é a sua mente. Se não houver a renovação da mente, você está preso no Egito. Então, renovação aqui, irmãos, é a junção, relembrando que você já conhece, é a junção de duas palavras. Renovação é a junção de duas palavras. O prefixo RE, que é ré, novação, renovação. Voltar ao estado original em que Deus nos criou. Para isso eu preciso de quem? Entrar pela porta chamada Jesus. Vou repetir, renovação é a junção de duas palavras. O prefixo re, que remete a retorno, retornar, ok? Tudo que você vê com RE, republicar, retornar, reescrever, é fazer de novo, o caminho ao contrário. Então, renovação é tornar ao novo, voltar ao estado original da nossa mente. E qual que é o estado original da nossa mente? A mente de Cristo Jesus. Quem consegue entender? A mente de Cristo Jesus, ok? Romanos 12 vai deixar isto claro. Para isso eu preciso não me conformar com este mundo. O mundo aqui
não é o cosmos. O mundo aqui é o sistema caído. Eu não posso me conformar com esse sistema caído. E a maioria das pessoas estão inseridas nesse sistema caído. Inserido de corpo, alma e espírito. Presos nesse sistema caído. Eu não posso me conformar com a falta. Eu não posso me conformar com uma vida de necessidades. Eu não posso me conformar com uma vida de escassez. Eu não posso me conformar com uma vida de miséria. Eu não posso me conformar com uma vida de enfermidades. Eu não posso me conformar com estas coisas. Não se conforme. Para isso eu tenho que renovar a minha mente em Cristo Jesus. Como eu faço, pastor? Larga o cestinho gospel, do mercadinho gospel, entra em Jesus, que é a porta, permanece nele, ele vai transmitir vida a você, e você vai para o outro lado. É uma transição, amém, irmãos? Diga comigo, transição. Transicionar de um ambiente para o outro ambiente. Perca tempo com nada, irmãos. Não perca tempo com mais nada. Tudo que tira a sua atenção na sua vida, jogue fora. Tudo que não aponta para o propósito que é Cristo Jesus, para você entrar por esta porta, não demanda energia. Fixe em Jesus. Entre por Ele. Lá em Salmos, capítulo de número 118, e o versículo 20, está dizendo: esta é a porta do Senhor. Lá no Salmo, o salmista já escrevia: esta é a porta do Senhor. Qual? Jesus o Cristo. Ele é a porta do Senhor. Amém? Por isso, irmãos. Agora aqui, ó, quando eu entro por Jesus à porta, eu tenho que deixar a velha realidade para trás, irmãos. Isso aqui pega nos dias atuais, porque dos dias atuais não sempre, né? Quando eu entro por Jesus à porta, eu não posso carregar comigo a velha natureza. Eu tenho que deixar as coisas do Egito no Egito. É por isso que vocês vão ver o povo de Deus, os hebreus, no deserto, atravessar o Mar Vermelho. 3 dias depois eles estavam murmurando. Lá no Egito nós tínhamos pepinos, cebola e alho. E nós estávamos junto às panelas de carne. Olha o mercadinho gospel, irmão. E nós estávamos junto às panelas de carne e nós tínhamos sepulcros para os nossos mortos. Olha a mentalidade. Quem consegue entender? Então, quando eu saio do Egito, eu preciso deixar as coisas do Egito no Egito. E eu preciso permanecer em Cristo Jesus e entrar e sair do outro lado. Uma nova realidade está nos esperando do outro lado. Escreva aí: eu saio da mente do primeiro Adão. Eu saio da mente do primeiro. Eu saio da mente do primeiro. Vamos lá, eu saio da mente do primeiro. Esse primeiro Adão, aquele lá do Éden que caiu. O Adão de Eva lá. Amém? Quando eu saio dessa realidade caída chamada Adão, eu entro em Cristo Jesus. A porta. Jesus, olha, eu vou falar bem devagar. Jesus, o Cristo, ele é o último Adão. Glória a Deus por isso. Ele não é o segundo. Ele é o último Adão. Porque uma nova realidade, uma nova criação foi feita em Cristo Jesus. O último Adão é Cristo Jesus. Irmãos, como eu pedi a Deus quando eu comecei no início da minha fé, para eu ter acesso a isso que eu estou ensinando para vocês e muito mais que eu já ensinei aqui. Tinha não, irmão? Tinha não. Perguntas que eu não soube, que não souberam me responder no início da minha fé, que vocês estão tendo acesso hoje. Glória a Deus pela sua vida. Glorificado o nome de Jesus, que está entregando isso a vocês hoje, para que vocês possam caminhar e sair dessa vida de prisioneiros espirituais, para uma nova dimensão em Cristo Jesus. Tinha não, irmãos. Se eu for contar para vocês como é que foi a história, você está entendendo? Hoje nós temos tudo.
Entra por esta porta, irmão. Chacoalha a poeira aí. Levanta cedo. Vai ler a Bíblia. Leia um salmo antes de você ir trabalhar. Faça 25 minutos de oração. Estou te ensinando você a entrar pela porta. Peça ao Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, me coloque na porta chamada Jesus. Vai lendo a palavra, irmãos. Eu não estou entendendo, pastor, o que eu estou lendo. Continue lendo sem entender mesmo. Porque no momento exato, a palavra que é semente, ela vai brotar no seu coração e você vai ver, de repente vai aflorar na sua mente, vai brilhar na sua mente a luz, e você vai falar assim: entendi. Neste momento que você falou entendi, você foi liberto. Libertação não tem nada a ver com expulsar demônio. Olha aqui para mim, irmãos. Libertação não tem nada a ver com expulsação de demônios. Amém ou não amém? Os crentes precisam ser libertos, a igreja brasileira precisa ser liberta. Exatamente nesta ordem: Jesus salva o perdido. Depois de Jesus salvar, Jesus, ele liberta o salvo. E depois de libertar o salvo, ele restitui quem foi liberto. Não tem como você ser restituído se você não foi liberto ainda. Liberto do quê, pastor? Liberto do cativeiro do Egito, liberto do cativeiro da Babilônia, liberto da escassez, liberto dos traumas, liberto do abandono, liberto da rejeição, liberto das maldições que você não consegue esquecer que seus pais proferiram sobre você. Então tudo isso aqui é muito sério. Se você é salvo, você precisa ser liberto. Nós fazíamos o que antes? Nós fazíamos cultos de libertações. Aí nós saímos juntando as pessoas na rua, irmão, para encher a igreja de não salvos para serem libertos. Não, o não salvo precisa de salvação. E o salvo precisa de libertação. É que nós aprendemos tudo errado. Nós aprendemos que o quê? Quando aceita Jesus já aconteceu tudo, irmão. Aconteceu nada, você foi salvo. É o primeiro passo. Agora você tem que entrar nesta porta. Você foi salvo, você tem que permanecer nessa porta chamada Jesus. Então vamos lá. Quando eu entro pela porta chamada Jesus, eu deixo a realidade adâmica caída. Presta atenção, vou falar devagar para vocês entenderem. Todos nós descendemos de Adão caído. Amém até aqui? Todos nós herdamos do primeiro Adão caído a mente adâmica caída. Todos os traumas dele, todos os medos dele, todos os temores dele, tudo que ele temeu, nós herdamos do primeiro Adão. Quando o Adão cai, ele começa a ver toda a natureza criada por Deus, toda a realidade a partir da queda. É mais ou menos assim. Uma criança, ele cresce vendo os pais brigarem dentro de casa. Todo dia, aquela briga, gritaria, agressões verbais, pancadaria, xingamentos. Uma criança cresce assim. Quando ele está na fase adulta, ele vai ver a realidade criada a partir do que ele via dentro da casa dele. Entenderam isso? É a mesma coisa a humanidade. Está vendo a realidade criada por Deus a partir da queda do primeiro Adão. É a mente adâmica caída. Você pode notar, vai lá em Gênesis, faz uma lista do que Adão sofreu após a queda, como que ele via a realidade após a queda. E faz uma lista ao lado do que, como que você vê a realidade, a sua realidade, como que você vive. Você vai se surpreender que está conectada com o primeiro Adão. É surpreendente, não tem como dar errado. Faz uma lista lá em Gênesis 2, faz uma listinha. Temor, medo, desconfiança, escassez, vai fazendo a lista. E do lado você puxa a seta e coloca lá na sua lista o que você sente hoje. As mesmíssimas coisas.
Isso significa que ainda você funciona, apesar de ser salvo, você funciona através da mente adâmica caída. Qual é a proposta de Jesus Cristo no Evangelho? É que nós tenhamos a mente de Cristo Jesus. Olha o que diz o texto. E se assim alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas coisas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 17. Aplauda o Senhor bem alto aí, irmãos. Aí o sono vai embora. Não é para mim, não. É que você desperta. Amém? Glória a Deus por isso. Olha lá. Então Jesus, ele é o último Adão. Eu preciso sair do Adão caído e entrar em Jesus para eu ter a mente de Cristo Jesus. Entrar pela porta. É entrar em Cristo Jesus. Entrar em Cristo Jesus significa que a minha identidade, minha mente, minhas decisões, a maneira de eu viver, começam a ser governadas, direcionadas por outra realidade, a realidade do reino. Quem está entendendo? Você está entendendo mesmo, irmão? Se eu permanecer em Adão, eu vou ver a partir de Adão caído. Se eu sair do primeiro Adão e for entrar pela porta em Cristo Jesus, eu vou ver a realidade, perceber a realidade a partir da mente de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Amém por isso. A diferença, irmãos, é fundamental e é gritante. A percepção humana e a visão de Jesus são totalmente diferentes. Lá em Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ver a história da filha de Jairo. A filha de Jairo, vocês sabem, ela estava enferma e Jesus estava indo para lá. E olha a visão, a maneira de Jesus perceber as coisas. Enquanto todos diziam, a menina está morta. O que Jesus falava? Ela apenas dorme. Irmãos, a mente de Cristo é fantástica. Porque quem está em Adão, ele fala assim, a menina está morta. Não importunes mais o mestre. Mas Jesus dizia, acalme seu coração, porque ela apenas dorme. A diferença é gritante, irmãos. Eu posso ver a realidade a partir da mente adâmica caída, e eu vou ver só coisas mortas, ou eu posso ver a partir da realidade da mente de Cristo Jesus, e eu vou dizer, não, isso apenas está dormindo. Consegue entender a diferença? Eu posso olhar para a minha vida e ver que as coisas não estão dando certo, não estão funcionando, porque eu estou percebendo através da lente e da mente adâmica caída, então vai estar tudo morto, não vai dar certo, não vai funcionar, não é para mim, medos, traumas, insuficiências, ou eu posso perceber tudo através de Cristo Jesus, apenas dorme. A mesma passagem parece que se mistura. Parece que a mesma palavra que Jesus disse para Lázaro. Lázaro não morreu. Lázaro apenas dorme. Quem consegue entender? Olha a diferença de enxergar as coisas. Você está no mesmo serviço, você está no mesmo emprego, você está no mesmo casamento, você está na mesma cidade, você está na mesma igreja, você está morando no mesmo bairro, mas você consegue perceber de forma diferente. Esta é a mente de Cristo. Jesus disse que Lázaro estava dormindo, que a menina estava dormindo, e Jesus falou, eu vou lá despertá-la. Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. Na mesma hora ela levantou. Consegue entender, irmãos? Agora você precisa decidir, se você quer viver essa realidade, ou você quer ficar no mercado gospel. Precisamos decidir isso, urgentemente. Se nós ficamos no mercado gospel, consumindo coisas e produtos gospel, ou nós vamos para o reino de Deus, a realidade de Deus em Cristo Jesus. São ambos totalmente opostos um ao outro. Eu preciso decidir isso aqui. Olha a mente de Cristo Jesus.
25 mil pessoas diante de Jesus. Quase 30 mil. Jesus olha para os discípulos e diz para os discípulos: eu tenho compaixão da multidão, dê de comer a eles. Aí eles já começaram. O que todo mundo faz? Aonde nós encontraríamos tanto dinheiro para comprar tantos pães? Você vê que a questão sempre volta no mesmo? Aonde nós encontraríamos tanto dinheiro para comprar tantos pães? São 25 mil pessoas. Nós poderíamos colocar outras coisas aqui, né? 25 mil pessoas. Vamos juntar todas as padarias daqui de Cascavel abertas. Será que daria para sustentar todo mundo? Mesmo se nós tivéssemos dinheiro? Nós somos expertos em criar demandas que são chamadas de barreiras para o empecilho do reino de Deus, o avanço dele. Porque nós insistimos em funcionar ainda com a mente adâmica caída. Jesus, ele não está aqui para melhorar a vida de ninguém, ele está aqui para transformar a sua natureza. Não é mudança de comportamento, é transformação de natureza. Dê voz de comer a eles. Os discípulos ficaram apavorados. Senhor, nós vamos conseguir dinheiro para comprar tantos pães aonde assim? Aí trouxeram um menino que tinha quantos? 5 pães e 2 peixinhos. Eis o menino que tem. Pronto. Jesus falou, isso basta. Olha a mente de Cristo. Isto basta. Deu graças, partiu, deu os discípulos foram repartindo, sobejou 12 cestos cheios. A mente de Cristo Jesus é algo extraordinário que você não imagina. Você tem que desconfigurar isso aí da sua mente, que Jesus é o talismã, que eu invoco o nome de Jesus. No perigo iminente da minha vida, eu invoco o nome de Jesus e sou salvo. Não, Ele quer transformar a sua vida, a imagem e a semelhança da sua natureza. Esse é Jesus. Então veja a maneira que Jesus faz. Aqueles 4 leprosos, aliás, eu imprimi, irmãos, eu fiz uma aula aqui, foi uma pregação, o código dos 4 leprosos, quem lembra? Eu fiz uma pregação aqui na igreja, o código dos 4 leprosos, e eu transformei numa apostila didática para você aplicar na sua vida, né? Como que aqueles 4 leprosos acessaram tamanha riqueza, 4 leprosos, lá em Reis, acessaram tamanha riqueza em um instante. O que aqueles homens leprosos tinham, que aquelas pessoas, incluindo o rei, incluindo o capitão do exército, em Samaria não tinha? Como que 4 leprosos acessaram? O poder do acesso. Eu não trouxe hoje não, que eu esqueci, está lá em casa. Mas eu trago para vocês, tem apenas 10. Eu coloquei ali, e eu coloquei aqui para vocês entenderem, os 4 leprosos, havia uma fome extrema, irmãos, 3 anos e meio. O que ativou dentro daqueles homens leprosos, que eles acessaram riquezas imensuráveis? Por que Deus abriu para eles? O que eles tinham? O que falta? Uma provisão extraordinária. E algo mais profundo aqui ainda na história da filha de Jairo, porque Jesus não permitiu a interpretação da multidão que determinasse a sua ação. Vou repetir. Jesus não permitiu, isso aqui é pedagógico para você. Jesus não permitiu que a determinação, que a multidão determinasse a sua ação. O que a multidão estava interpretando? Já morreu, tem mais jeito, tem como não. O que Jesus fez? Jesus entrou no ambiente, tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi, mandou levantar. Então, irmãos, se você quer viver a nova realidade em Cristo Jesus, você tem que parar de ouvir a multidão. Porque a multidão está te empurrando para fora do propósito de Deus. Jesus entra naquele ambiente onde está a menina dormindo e levanta ela.
A multidão está lá fora dizendo: não importunes o mestre, porque a menina já morreu. Então a multidão interpretou o cenário e Jesus transformou o cenário. A multidão interpretou o cenário que era de morte. E Jesus, o que ele fez? Jesus transformou o cenário. Você pode transformar o cenário da sua realidade. Como que você faz isso? Através das suas palavras. Tudo que nós falamos, isso aqui já foi aulas passadas. Tudo que nós proferimos, tudo que nós sentimos, tudo se torna realidade da nossa vida. As nossas palavras têm poder. Por isso que nós vamos prestar contas de todas as palavras ociosas que nós proferimos. Pastor, mas é só uma brincadeira, é só uma brincadeira. Nem por brincadeira. Olha aqui, irmãos. Eu vou fazer uma aula só disso para vocês compreenderem, tá? Com a funcionabilidade do mundo espiritual. Como que funciona o mundo espiritual? O mundo espiritual funciona através daquilo que eu falo. Eu ponho em ação forças e poderes espirituais no momento que eu falo. Sabe aquelas brincadeirinhas na internet? Você está pondo o mundo espiritual em ação. Você está entendendo? Pastor, mas é uma brincadeirinha sadia. Mas você está lá profetizando que você é um fracassado. Você está profetizando, mas é brincadeira, pastor. O mundo espiritual não conhece se é brincadeira ou não. Ele leva tudo a sério. Ele não sabe, ó, isso aqui é uma piada, isso aqui não é uma piada. Ele leva tudo a sério. Entenderam aí? Já foi ensinado isso aqui para vocês. Então, as palavras têm poder. A escrita tem poder. Isso que eu já falei para vocês, que eu tenho aqui desenhado o nosso próximo prédio. Eu sei a metragem do púlpito, eu sei quantas cadeiras na nave, eu sei o tamanho quadrado, metros quadrados do hall de entrada, eu sei o valor dele que vai custar, o valor do terreno que vai custar, tudo escrito e desenhado. Por quê? Porque o mundo espiritual entende isso. Quando você escreve, quando você desenha, quando você fala. Por isso que você tem que ter a mente de Cristo, entrar pela porta e você vai ter a mente de Cristo, então você vai fazer a partir da mente de Cristo. Olha o que Deus fala para o profeta: o que vês, escreve em um livro. Por quê que ele mandou escrever? Porque Deus quer trazer a realidade do mundo invisível para o visível. Agora, com a mente adâmica, como é que nós vamos ficar, irmãos? Vamos falar só derrota, miséria. Amém ou não amém? Não amém. Vamos lá. Como o primeiro Adão enxergava e percebia após a queda? Escreva aí. É uma pergunta. Como o primeiro Adão enxergava e percebia tudo após a queda? Isso aqui vai estar lá em Gênesis, no capítulo de número 2, nos mostrando como que o primeiro Adão, após a queda, enxergava tudo. É capítulo de número 3, perdão. Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo de número 9. Amém, irmãos? Olha aqui, ó. Colocou no telão, Pedro? Olha todo mundo para cá, vamos ler aqui, ó. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Próximo. E ele disse: ouvi a sua voz soar no... E teve medo, porque estava... Por que ele estava? E o que ele fez após? Então diga assim comigo: temor, nudez, esconderijo. Mais uma vez: temor, nudez,
Esconderijo. Olha aqui, irmãos, após a queda, que já começou isso aqui, ó. Próximo versículo. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e já está colocando a culpa em outro, transicionando a culpa. Vocês estão entendendo o que aconteceu após a queda? É assim que vive a humanidade sem Deus, sem a mente de Cristo ou não? Exatamente assim, irmãos. Exatamente deste jeito. Agora, Gênesis capítulo de número 2, quer ver como que é só a mentalidade que mudou? Gênesis capítulo de número 2, versículo 25, Pedro, coloca lá. Gênesis 2, 25, olha todo mundo para cá. E ambos estavam, e o homem e a mulher, e não, isso aqui é antes da queda. Antes da queda, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Após a queda, ambos estavam nus e já se envergonharam. Consegue entender? Que o que mudou foi a natureza e a mente deles? Capítulo 2, ambos estão nus e ninguém se envergonha. Capítulo de número 3, eles já se esconderam porque ouviram a voz de Deus soar no jardim e eles estavam nus, então estavam com vergonha. Consegue compreender que a mente mudou? Consegue entender que agora entrou o temor? A nudez agora é um problema naquele tempo. E aqui não está falando de uma nudez física, está falando de uma nudez espiritual. Não é mesmo? Então, daqui a pouco tem crente lá na praia de nudismo. Adão e Eva estavam lá, não se envergonhavam não, pastor? Mas tem que explicar bem explicadinho, não é mesmo? Não tem vergonha não, pastor. Eu sou Adão de Gênesis 2. Sangue de Jesus. Olha lá. Vamos seguir, irmãos? Então, a mudança de natureza, não apenas a mudança comportamental. Irmãos, isso aqui tem sido uma batalha nas igrejas. Porque as pessoas têm uma mudança de comportamento e elas entendem que foram transformadas. E não foi verdade. Eu não preciso nem da igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus, eu não preciso da palavra para eu ter uma mudança comportamental. O que o evangelho quer mudar, ele não quer mudar o seu comportamento, ele quer transformar a nossa natureza. Que são coisas totalmente opostas. Quem muda comportamentos continua com a velha natureza. Quem muda comportamentos e continua com a velha natureza, vez ou outra, os comportamentos bons falham e a velha natureza aflora, irmãos. Quem consegue entender? Quem muda apenas comportamentos e continua com a velha natureza, sem ser transformadas, vez ou outra, aqueles comportamentos bons, eles vão embora e aflora a velha natureza. É o Pedrão antes da conversão. Ele estava tentando, irmão, mas o Pedro tentou, hein? Pedro tentou mudar o comportamento dele. Falou, eu estou andando com Jesus, eu já andei sobre as águas, eu vou mudar meu comportamento. Eu vou mudar meu comportamento. Estou me esforçando. E não é uma força interna, é o poder do Evangelho de Jesus Cristo que faz. É o Espírito Santo que faz. Então Pedro tentou mudar o comportamento dele, ser um bom cristão, né? Um bom evangélico, andando ao lado de Jesus. Mas quando o negócio apertou, ele já cortou a orelha do cara fora, irmão. É mudança de natureza ou mudança de comportamento que ele tinha? Jesus chama depois, lá na frente, chama de um lado e fala, Pedro, quando você se converter, está escrito, quando você mudar a tua natureza, aí você confirma os teus irmãos, mostra o caminho para eles, que não é mudança de comportamento. Então, irmãos, vir para a igreja não é mudança de comportamento, é ser igreja. Ser igreja é morrer com a velha natureza e ter uma nova natureza. Tudo isso aqui é aula passada, né? Metamorfose. Você começa uma lagarta comendo folha, daqui a pouco você é uma borboleta voando aí. O nome disso é metamorfose. Literalmente outro ser, não é outro ser? A lagarta, é mesmo? É um ser, está comendo folha. Daqui a pouco aquela lagarta, ela se transforma num casulo.
tem que romper o casulo, a quebra do eu. Aí ele vai se transformar numa outra natureza, que é uma borboleta. Você vê uma borboleta voando, você fala, isso aqui nunca foi uma lagarta. Tem gente que não sabe disso, mas toda borboleta foi uma lagarta. Então, irmão, nós chegamos no Evangelho uma lagarta. E aí a nossa natureza é transformada pelo poder da palavra. Glória a Deus por isso. Então a mudança de natureza não é uma mudança de comportamentos. Morreu, aquele velho homem não existe mais, não é mesmo? Não existe mais. É como entrar pela porta. Agora você deve marcar tudo isso aqui que eu vou falar para vocês, irmãos. Como entrar pela porta. Primeiro, vir a Jesus. Está lá em João capítulo 6, versículo 37. Tem que ir até Jesus. Segundo, crer em Jesus. Está em João capítulo 6, versículo 35. Então eu preciso ir até Jesus e eu preciso crer em Jesus. Terceiro, arrepender-se. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo de número 15. Arrependimento. Nascer de novo. Está em João capítulo 3, versículos 3 a 5. Negar a si mesmo. Está em Lucas capítulo 9, versículo 23. E por último, e eu quero dar ênfase nesse aqui, permanecer em Cristo. Esse é um desafio gigantesco. Permanecer em Cristo. Está em João capítulo 15, versículo 4. Por que eu preciso permanecer em Cristo? Eu não posso entrar, fazer a minha comprinha gospel e ir embora. Porque eu preciso frutificar. E Deus, Ele quer que a igreja dele tenha acesso a todas as bênçãos espirituais. A pergunta é: se Deus me der acesso mais uma vez, eu vou entrar e vou pegar aquilo que eu quero e vou embora para a minha vida? Ou eu permaneço em Cristo? Consegue entender, irmãos? Vou repetir. Deus, Ele quer dar acesso a todas as bênçãos que já foi feita para a igreja acessar. A pergunta é: se eu acessar estas bênçãos, eu vou fazer aquilo que me apraz, pego aquilo que eu quero e vou para a minha vida, ou eu vou permanecer em Cristo? Não é que você vai deixar de vir à igreja, deixar de vir aos cultos, vai para o mundo, não é isso que eu estou falando. É porque a maioria das pessoas, irmãos, eles acessam as bênçãos de Deus e eles vão viver a vida deles. Quem consegue entender? Só que as bênçãos de Deus, elas têm um propósito nessa terra. Qual é o propósito? A expansão do reino de Deus. Você vai usufruir, mas você vai ser um administrador. Quem consegue entender? Deus está à procura de administradores, de dispenseiros do que Ele tem. E para achar dispenseiros e administradores, eu preciso permanecer em Cristo, eu preciso ter a mente de Cristo. Que senão eu vou entrar, irmãos, e eu vou transformar esta porta que é Cristo Jesus no mercado gospel. Eu vou lá, faço a minha compra, resolvo a minha vidinha, e aí eu vou viver a minha vida. É por isso que você vai ver na igreja altos e baixos na vida das pessoas. A pessoa está que nem um foguete da NASA, assim, mas olha aquele foguete da NASA decolando. Vai lá em cima. Fala, meu Deus, isso aqui vai lá no terceiro céu, esse foguete agora. Hein? Decolou. Daqui a pouco ele cai de volta, irmão. Ah, pastor, me ajuda. A gente mostra a porta de novo. Aí decola. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Por quê?
que não tem a mente de Cristo. Neemias recebeu todo o recurso que Deus havia disponibilizado para ele. Mas o que ele fez com os recursos? Ele reconstruiu os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as portas queimadas a fogo. Antes de Deus derramar e te dar acesso, Deus vai te testar. Irmãos, eu falo isso aqui para as pessoas, e as pessoas ficam duvidando. Eles falam assim: pastor, será que é mesmo? Mas eu vou pagar para ver. Eu falo: gente, Deus vai te testar. Será mesmo, pastor? Aí ele pega e é testado por Deus, é reprovado, volta no estaca zero. Você está entendendo? Estou te ensinando aqui de novo. Se você colocar isso aqui em prática, que você escreveu agora, por último, você vai ter a mente de Cristo e você vai acessar a porta. Você vai entrar do outro lado. Você vai ver a cidade de Cascavel uma outra realidade, o seu emprego uma outra realidade, a sua vida uma outra realidade. É real isso aqui. As pessoas não enxergam a realidade iguais umas às outras. Nós enxergamos diferente o mesmo lugar de forma diferente. Quem tem a mente de Adão enxerga o quê? Medo, escassez. Sim ou não? A mente adâmica, olha aqui, só para finalizar. Como o primeiro Adão enxergava e percebia tudo após a queda: temor, nudez, escondido, medo, fuga, culpa, transferência de responsabilidade. A mulher que tu me deste. Não é assim hoje, irmãos? Então, tudo isso aqui é a mente adâmica caída. Ok? E a mente de Cristo funciona diferente. Não tinha culpa nenhuma e sobre si levou todas as nossas dores e as nossas culpas e morreu lá na cruz. Olha que diferente, irmãos, a mente de Cristo, do último Adão para o primeiro Adão. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Encerro aqui dizendo: entrar pela porta significa deixar de viver simplesmente a partir do eu, e começar a viver a partir de Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Pode vir aqui na frente, vamos orar? Vá até Jesus, creia em Jesus, arrependimento, novo nascimento, negue a si mesmo. E por último, que ao meu ver é mais difícil, permaneça em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo Jesus. Quantos de vocês, porque isso aqui é libertação hoje, quantos de vocês aqui hoje que precisam de libertação em qualquer área? Só levante a mão assim. Precisa dizer para mim qual área que é. Precisa de libertação em qualquer área. Segura a mão levantada. Jesus hoje lhe dará mais uma oportunidade. Essa oportunidade é para testar o seu coração, a sua mente. Você vai lembrar desse dia, numa quarta-feira, em que Jesus deu acesso a você. O reino de Deus precisa ser expandido por essa terra. Jesus levantará pessoas para isso. Eu quero que você traga na sua mente em qual área a libertação que você quer que ocorra. Área familiar, área espiritual, área financeira, área conjugal, saúde, lembranças do passado. Qual área você quer que Jesus te liberte? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vejo uma porta aberta.
Essa porta é Jesus, consegue ver ela? Eu quero que você veja essa porta. Enquanto eu falo, visualize essa porta. Consegue ver esta porta? Entre nela. Imagine você entrando nela. De um lado é escassez, do outro é vida com abundância. Atravesse essa porta, irmãos. Saia dessa realidade prisional agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus conduza você uma nova realidade de vida, uma nova dimensão de vida. Talvez você veja um menino atravessando essa porta, porque você está preso desde criança do outro lado. Talvez você veja um adolescente, um jovem atravessando essa porta. Foi a idade que você estava preso, que o diabo te aprisionou. Mas hoje aqui Jesus te conduz. Eu sei que você está cansado, cansada de tanto tentar sem obter resultados. Mas hoje aqui Jesus, a porta, atravesse por ela uma nova realidade de vida. Quando chegar em casa, comece a enxergar tudo a partir da mente de Cristo. Comece agora. Sua vida, sua história, seu emprego, sua empresa, seus negócios, sua família, uma nova dimensão de vida em Cristo Jesus. Você está vendo você atravessar essa porta, sim ou não? Você consegue perceber você do outro lado? Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá. Em outra passagem, Jesus disse: encontrarão descanso para a vossa alma. Vossa alma cansada. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida. Eu ordeno agora os demônios que soltem a alma desta pessoa. Eu ordeno os demônios que soltem a alma deste homem. Eu ordeno os demônios que soltem a alma desta mulher agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que está oculto eu chamo na luz agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta-se na luz. Perca a força na luz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Caia por terra. Em nome de Jesus. Seja desmantelado o cativeiro agora. O cativeiro espiritual. Satanás, aonde você prendeu a alma deste homem, aonde você prendeu a alma desta mulher, aonde você prendeu nas emoções, nas finanças, que o Espírito Santo de Deus comece a soprar agora de uma forma poderosa. Começa a tocar agora onde tem algo morto, começa a ressuscitar. Ressuscita os sonhos, ressuscita o propósito, ressuscita a vida, ressuscita esta pessoa, ressuscita agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu comunico vida de Deus sobre vocês agora, vida de Deus sobre vocês agora, em nome de Jesus. A partir de hoje eu declaro profeticamente, eu proclamo profeticamente, 2 ciclos de 7, 14 dias, e você vai ver uma transformação drástica na sua vida como nunca houve. Marque esta data em nome de Jesus. 2 ciclos de 7, 14 dias. O Euraquilão durou 14 dias, mas o Senhor colocou os passos daqueles homens de Paulo e aqueles homens em terra firme. Em nome de Jesus, haverá tanta abundância, haverá tanta fartura, mas o Senhor vai lhe testar,
Lembre-se do Senhor teu Deus. Lembre-se do propósito dele. Lembre-se da igreja de Cristo. Em nome de Jesus, faça assim com a mão para você receber. Profeticamente eu entrego nas suas mãos. Eu entrego nas suas mãos. Em nome de Jesus. Adore a Deus por um instante. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Coloca aquela imagem. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Deus, faz outra vez. Jesus, faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Uma nova dimensão de vida. Orabandarabasura mandaracandarabandara. Como na primeira vez. Meu Deus! Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Prepare-se para uma nova dimensão. Faz outra vez. Prepare-se para uma nova realidade. Prepare-se para viver uma vida livre em Cristo Jesus. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Entra pela porta. Faz outra vez. Entra por esta porta. Como na primeira Meu Deus! vez. Surpreenda-me de novo. Sim. Como na primeira vez. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todo mundo olhe nesse telão. Primeiro Adão, após a queda, era lá que estava sua mente. Você atravessou a porta, Jesus está aqui na nova criação em Cristo Jesus. Amém por isso? Diga a partir de hoje, a minha mente é a mente de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, retorna ao seu lugar.